Olá, turma! Aqui é o professor Weber, da disciplina de Química. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre cinética química. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão acerca das imagens apresentadas aqui. Ah, professor, é claro, todos esses aí levaram vantagem sobre aqueles que não tinham conhecimento. Então, eu digo para vocês, conhecimento é poder. Então, se apeguem de todo tipo de conhecimento que vocês puderem e usem ao seu bem. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula. Olha só, vocês já se perguntaram sobre as coisas que acontecem ao seu redor? Como, por exemplo, as laranjas as estragarem, malfarem? O airbag, como é que ele é acionado? É bem rápido, né? A laranja apodrecer demora, varia conforme a situação climática, o lugar onde ela está, se tem laranjas da mesma maneira em volta. Agora, o airbag é acionado no estalo de segundo depois que o carro sofre um acidente. E o petróleo? Já ouviram falar que ele demora milhões de anos para se formar? Depende de alta pressão, alta temperatura, lá no interior da Terra. Pois é. E o comprimido efervescente? Se ele tiver esfarelado, ele acontece esse fenômeno da efervescência mais rápido. E se ele tiver em formato de comprimido, mais devagar um pouquinho. Então, cada uma dessas situações do nosso dia a dia acontecem com velocidades diferentes. E esse assunto, cinética química, vem estudar a velocidade com que as coisas acontecem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o termo velocidade. Vocês já devem ter ouvido em física que velocidade é a distância sobre o tempo, né? Velocidade, rápido, o carro passa correndo por um pardal, por uma fiscalização eletrônica de velocidade e marca lá que ele estava a 90 quilômetros por hora. Quer dizer, a distância dividido pelo tempo. Essa aí é o conceito de velocidade em física. Em química, não muda muito, só que a gente vai observar as reações químicas e a gente vai observar como essas reações químicas acontecem, o quanto de reagentes ou produtos são consumidos em função do tempo. E em química, a gente utiliza os termos taxa de desenvolvimento de uma reação ou então taxa de rapidez de uma reação. Vocês podem entender esses dois termos como velocidade ou como cinética. São termos mais bonitos. Então, quando vocês verem nos livros ou nas videoaulas, cinética química, velocidade de uma reação química, taxa de desenvolvimento de uma reação, ou então taxa de rapidez de uma reação, vamos estar falando sobre a mesma coisa, velocidade das reações químicas. Taxa de desenvolvimento média em função de reagentes e produtos. Vamos tomar como exemplo essa reação genérica aí. Os reagentes A mais o B reagem entre si para formar os produtos C e D. Então, as letras maiúsculas aqui nessa reação genérica são as substâncias. Chamei elas de A, B, C e D, porque pode significar qualquer substância química. E as letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, são os coeficientes, quer dizer, os números que vão mostrar a quantidade de cada um desses componentes químicos da nossa reação. Eu posso dizer que a rapidez ou a velocidade de uma reação química indica a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Então vamos acompanhar o cálculo da velocidade dessa reação. Olha aqui embaixo, consumo dos reagentes. Vamos analisar primeiro o consumo dos reagentes. Então, ó, TDM, professor, o que significa esse TDM? Taxa de desenvolvimento médio. Então vamos lá, taxa de desenvolvimento médio é igual quantidade de A que foi consumido, por quê? Porque com o passar do tempo, o A e B vão ser consumidos enquanto C e D são formados, dividido pela variação do tempo em que isso acontece. Então vamos ver agora como é que a gente vai calcular a taxa de desenvolvimento médio com relação ao reagente B. A taxa de desenvolvimento médio pode ser expressa como a razão entre a quantidade de B consumido e a variação do tempo. Agora vamos observar como é que a gente poderia calcular essa taxa de desenvolvimento médio, mais conhecido como velocidade, a partir dos produtos. A taxa de desenvolvimento médio,
observando o componente químico da reação C? É a quantidade de C consumido dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Agora, vamos observar o produto D. A taxa de desenvolvimento médio, ou velocidade, ou a rapidez da reação, pode ser expressa como a quantidade de D consumido dividido pela variação do tempo. ΔT é a variação do tempo, tá bom? Então, o delta significa variação. E o T, tempo. Então, ΔT, variação do tempo, assim como na física. Quero que vocês façam uma observação aí no caderno de vocês. Os colchetes significam concentração. Então, anotem aí, o delta, concentração, é a variação da concentração em quantidade de matéria. Então, vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender como é que funciona esse cálculo aí? Já que é matematicamente, vamos tentar entender através desse exercício. Então, vamos lá. Eu vou considerar aqui aquela mesma reação, tá? Então, a reação, ó, A reage com o B, formando C e D. A e B são reagentes e C e D são produtos. Aqui eu tenho uma tabela que mostra o tempo em minutos. Essa reação foi acontecendo com o passar do tempo. Aí aqui tem a concentração do A em mol por litro que foi consumido. O A não é um reagente? Então ele vai sendo consumido. Ó, olha a quantidade dele, vai diminuindo. No tempo zero tinha quantos mol por litro? Qual a concentração dele? 8,5. Foi diminuindo para 7, para 5, para 4, para 2, para 1. Olha o que acontece com o produto C. Ele vai sendo formado, ele vai sendo produzido. No início da reação, no tempo zero, não tinha nenhuma quantidade desse produto. Mas com o passar do tempo, notem que a quantidade foi aumentando, ao passo que o reagente foi sendo gasto, foi sendo consumido. Então vamos ver o que esse exercício pede para a gente. Pede para a gente calcular a taxa de desenvolvimento médio da reação. Lembra o que é taxa de desenvolvimento médio da reação? Velocidade. Então pede para calcular a velocidade da reação em função da substância A, consumida no intervalo de tempo entre 5 e 20 minutos. Então a taxa de desenvolvimento médio é calculada como? Pegando a variação da concentração do A dividido pela variação do tempo. Vamos observar lá na tabela. Aqui, vocês observam que os tempos apresentados no exercício são 5 minutos e 20 minutos. Observe nessa primeira linha da tabela. Então, essa aqui vai ser a variação do tempo que eu acabei de marcar aqui na tabela com uma seta. Agora, prestem atenção na variação da concentração do A. No tempo 5 minutos, qual era a concentração? 7,0. Quando passou os 15 minutos, o que aconteceu? Quando chegou no tempo 20 minutos, a concentração diminuiu para 2,5. Então, qual é a variação da concentração? Então, vamos lá para baixo. Taxa de desenvolvimento médio é igual à variação da concentração do A dividido pela variação do tempo, né? Então, vamos lá. A taxa de desenvolvimento médio, para calcular a variação, é só pegar a concentração final menos a concentração inicial. E para calcular a variação do tempo, pega o tempo final menos o tempo inicial. Vamos substituir tudo isso aí na nossa equação. Então, a taxa de desenvolvimento médio é igual a 2,5 menos 7 dividido por 20 menos 5. Mas então, qual é a velocidade dessa reação? 0,3 mol dividido por litro vezes minuto. Esse negativo não significa que a reação não acontece, significa apenas que o reagente está sendo consumido. Vamos falar então sobre a taxa de desenvolvimento médio, utilizando um exemplo. Aqui eu peguei uma reação química. 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2 para formar 2 mol de NH3. Eu posso dizer que a taxa de desenvolvimento médio da reação é dada pelo módulo da taxa de desenvolvimento de consumo de um dos reagentes. Lembra aquele cálculo que nós fizemos anteriormente? Ou a taxa de desenvolvimento de formação de um dos produtos, dividido pelo respectivo coeficiente da substância, na equação da reação corretamente balanceada. Assim, no caso da reação de formação da amônia, nós temos a taxa de desenvolvimento médio da reação é igual à taxa de desenvolvimento do N2, que é o nosso reagente,
dividido pela variação do tempo, que pode ser dado numa tabela ou num gráfico, vezes o seu coeficiente. Olha lá na reação, o coeficiente do N2, do gás hidrogênio, não é 1? Esse valor vai ser igualzinho se você fizer o cálculo utilizando o gás hidrogênio. Então, olha, notem, o módulo da taxa de desenvolvimento do H2 dividido pela variação do tempo vezes o seu coeficiente. Olha lá na reação, o coeficiente não é 3? E esse valor, por sua vez, vai ser igual à taxa de desenvolvimento do NH3 dividido pela variação do tempo vezes o seu coeficiente em módulo. Tá? Então, se o exercício pedir para vocês calcularem a taxa de desenvolvimento médio da reação, vocês vão calcular a taxa de desenvolvimento de um dos reagentes ou produtos e vão dividir pelo tempo, pela variação do tempo vezes o coeficiente. Prontinho? Belezinha? Anotem aí, tirem seu print e vamos seguir. Agora, nós vamos falar sobre um ponto muito importante. As condições para que uma reação química ocorra. Tem 2 pontos que são muito importantes. Os reagentes, eles devem entrar em contato. Por exemplo, eu tenho 2 substâncias. Se eu não colocar elas em contato, vai acontecer alguma coisa? Não, de jeito nenhum, né? Por exemplo, você está lá na balada, lá na festa, ou então lá do outro lado da sala, daquela menina ou daquele menino que você gosta. Se você não chegar perto dele, vai rolar o match? Vai rolar a química? Não vai, né? Então, essa é uma condição fundamental para que a reação química ocorra. Vocês estão me entendendo? Deve haver afinidade química entre os reagentes. Claro, assim como nós, as substâncias precisam de afinidade. Vocês acham que se o coleguinha ou se a coleguinha não tiver afinidade por você, vai rolar aquela beijoca? Então, lembrem-se disso. Assim, se colocarmos em contato água e monóxido de carbono, não haverá reação. Por quê, professor? Porque não há afinidade química entre essas substâncias. Você pode colocar água e esse gás, monóxido de carbono, que eles não vão fazer nada. Pode botar os dois dentro de um quarto que não vai dar nada. Agora, se você colocar em contato o gás cloro, que é o Cl2, e o gás hidrogênio, que tem fórmula molecular H2, pode haver a reação, pois há afinidade química entre essas substâncias. Mas lembrem-se, tem afinidade, mas essa reação química só vai acontecer se acontecer o contato. Isso mesmo. Aqui a reação embaixo. 1 mol de H2, representado pelas bolinhas brancas, mais 1 mol de Cl2, representado pelas bolinhas maiores verdes, reagem entre si, formando o ácido clorídrico. Agora, vamos falar sobre outros 2 conceitos muito importantes aqui no estudo da cinética química, que é a energia de ativação e o complexo ativado. Aqui eu trouxe aquela mesma reação. 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, formando 2 mols de ácido clorídrico. Notem que as bolinhas de cores diferentes mostram a reação. Energia de ativação é a energia necessária para que essa reação aconteça. Por exemplo, o carvão acende sozinho? Não. Você não precisa ir lá e colocar uma faísca nele para que ele comece a acender, para que ele entre em brasa, pegue fogo? Pois é. A reação química ela precisa de uma energia para acontecer. E assim como a queima, essa aqui também precisa de uma faísca. Não é fogo, mas precisa de uma energia para acontecer. Olha o que acontece. Olhem essas bolinhas se movimentando, uma para o lado da outra. Vai acontecer um choque aí. Nesse momento, elas vão se juntar. As ligações entre os átomos de cloro começam a se enfraquecer e começam a se formar as outras ligações. Depois que esse choque acontece, vai cada uma para um lado e forma uma nova substância. Então, vamos observar nesse passo aqui de baixo a reação que acontece com as moléculas nas ligações químicas. Notem que aqui no primeiro passo, nos reagentes, tem H ligado a H. Professor, o que é isso? H2, é o gás hidrogênio, mais o Cl ligado a outro Cl, Cl2. Esses são os nossos reagentes e são ilustrados aqui embaixo. Bolinha branca são os hidrogênios, bolinha verde são os cloros. Então, os reagentes, eles reagem entre si e formam um estado intermediário. Esse estado intermediário é chamado de complexo ativado. É o momento em que as ligações entre
entre os cloros e os hidrogênios começam a se enfraquecer e começam a se formar as outras ligações entre cloro e hidrogênio. Depois desse momento intermediário chamado complexo ativado, é que há a formação dos produtos. O que é energia de ativação? É a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável, seja feita e resulte numa reação química. Professor, não entendi direito o que é o tal do complexo ativado. É uma estrutura intermediária, instável, entre os reagentes e os produtos. É intermediário, está ali no meizinho. Tá bom? Vamos para o próximo passo. Aqui, nesse gráfico, pessoal, eu quero que vocês notem que no eixo Y nós temos a energia e no eixo X nós temos a coordenada da reação. Professor, o que é a coordenada da reação? É o passo com que a reação acontece. Vocês podem ver aqui nessa região do início do nosso gráfico, aqui está a energia dos reagentes. Notem que para chegar nos produtos que estão aqui embaixo, conforme o caminho da reação, tem que passar por um morro, essa linha do gráfico. E esse morro é a nossa energia de ativação. É a barreira pela qual os reagentes têm que passar para que eles se transformem nos produtos. Então, essa variação aqui de energia é chamada de energia de ativação. E nós podemos fazer uma observação sobre ela. Quanto menor a energia de ativação, maior a taxa de desenvolvimento da reação e vice-versa. Por exemplo, se o morro for menor, você não vai transpor ele com uma maior facilidade? A mesma coisa acontece com a reação química. Então a velocidade vai ser o quê? Grandona, bem rápido, vai acontecer bem rapidão. Agora, se essa variação da energia for bem grande, vai ter uma dificuldade maior para que esses reagentes se transformem nos produtos. Vamos lá? Exercício número 2. Analise o diagrama fornecido a seguir, junto com a reação. Lembrando que A, B, C e D são espécies químicas genéricas, tá? Então tem o gráfico aqui, ó. O A mais B são os reagentes e eles se transformam nos produtos, que são C e D. Notem que a energia dos reagentes é zero. Qual que é a energia dos produtos? Negativa, menos 130. Conforme a reação química acontece, a energia diminui. Mas qual é a altura do morro? Qual é a energia necessária para que as substâncias A e B reajam entre si e formem C e D? 120. Essa aqui é a nossa energia de ativação. Agora vamos ver as alternativas? Assinale a alternativa correta. Letra A. A energia de ativação no processo tem o valor de 250 kJ? Qual que é o tamanho dessa energia de ativação? Não é 120 menos zero? Então a energia de ativação é 120. Então a letra A está errada. Vamos analisar a letra B, de bucéfalo. A energia referente ao complexo ativado é igual a 120. Sim, pessoal. Lembra do estado intermediário? O estado intermediário está bem no meio do caminho entre os reagentes e os produtos. Então, o nosso complexo ativado fica aqui em cima. A energia dele é de 120. Então, quer dizer que a nossa letra B de bucéfalo está correta. Vamos conferir as outras? A energia dos reagentes é igual a 120 kJ? Os reagentes não é A e B, qual que é a energia deles? Zero. Então, letra C, errada. Olha a letra D. A energia dos produtos é igual a 120 kJ? A energia dos produtos, C e D, olha no gráfico. A energia deles, seguindo o tracejado, é menos 130. Então, quer dizer que a letra D também está errada. Todas essas afirmativas estão erradas? Não. Por quê? Porque a letra B está correta. Então, gabarito para o exercício número 2. Letra B, de bucéfalo. Então, os fatores que influenciam essa taxa de desenvolvimento das reações são vários. A gente vê que no nosso dia a dia, a gente utiliza a geladeira para aumentar o tempo com que as frutas e verduras ou demais alimentos possam ser consumidos, porque se eles ficarem fora da geladeira, eles vão perder. A gente coloca a mandioca para cozinhar na panela de pressão, porque lá ela cozinha mais rápido, né? Então, a gente tem vários exemplos. Então, dentre os fatores que influenciam a velocidade das reações, eu vou destacar para vocês aqui 5, que é a influência da concentração, da temperatura,
da pressão, da superfície de contato e do catalisador. Primeiro deles, concentração dos reagentes. Então, o que é concentração? Concentração é a proporção em massa daquele soluto que tem em determinado solvente ou na nossa reação. Então, anotem aí, quanto maior for o número de partículas de reagentes por unidade de volume, isto é, quanto maior for a concentração, maior será a probabilidade de haver a colisão efetiva entre essas partículas. Consequentemente, maior será a velocidade da reação. Observem aqui nesse desenho, nessa primeira ilustração. Tem o mesmo volume dentro desses dois frascos, mas a concentração é diferente. Olhem a quantidade de substâncias que tem aqui dentro desse primeiro frasco. Então, devido à pequena quantidade de substâncias, haverá menos choques. Com isso, a reação será mais lenta. Então, observem esse segundo frasco. A concentração de substâncias aqui dentro é maior. Com isso, a quantidade de choques também será maior e a nossa reação será bem mais rápida. Agora vamos observar a influência da temperatura na velocidade das reações. Um aumento de temperatura causa um aumento da taxa de desenvolvimento das reações químicas, tanto exotérmicas quanto endotérmicas. Professor, não me lembro o que é reação exotérmica, nem endotérmica. Reação exotérmica, pessoal, aquela reação química que libera calor, tipo combustão. O que é a reação endotérmica? Endo, dentro, quer dizer que ela absorve calor para que ela aconteça. Um exemplo que eu posso citar para vocês, que vocês têm aí na sua casa, é a geladeira. Para que você coloca os alimentos na geladeira? Ah, professor, para conservar, para não perder. Quando você coloca eles na geladeira, eles duram mais. Quer dizer que a velocidade daquela reação acontece de forma mais lenta. Agora vamos ver a influência da pressão. Todo mundo tem uma panela de pressão em casa. O aumento da pressão no sistema implica num contato maior entre os reagentes, pois o volume do sistema diminui, o que possibilita um maior número de colisões. E é isso que a gente precisa para que a reação aconteça, né? Inconsequentemente, maior a taxa de desenvolvimento da reação. Então, quanto maior a pressão, mais rápida vai ser a reação. Por quê? Porque o espaço ali dentro fica menor, porque o volume diminui, e as colisões se tornam mais impossíveis de conter. Agora, a influência da superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, quer dizer, a área efetivamente exposta entre os reagentes, maior a velocidade da reação. Eu tenho aí um comprimido de Sonrisal na água. Esse comprimido de Sonrisal, quando eu coloco ele inteiro na água, ele demora para fervecer. Mas, quando eu esfarelo ele ou quebro ele o máximo possível e coloco ele na água, essa reação química acontece mais rapidamente. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Agora, o último, a influência dos catalisadores. O catalisador, ele participa da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação da reação, que é necessária, aumentando sua taxa de desenvolvimento. Olhem aqui nesse gráfico aqui embaixo. Olha o morrinho. O morrinho vermelho é o morro que a reação tem que transpor sem o catalisador. Demora para subir esse morro, dá trabalho, quer dizer que a reação acontece devagar. Mas olha o que a reação com o catalisador faz, diminui esse morro. É um atalho. Então o catalisador ele não participa da reação, mas ele diminui a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Ah, e existem também os inibidores, pelo nome. Agora, pensa comigo, o que é um inibidor? Inibir, dificultar, né? Então, se o catalisador aumenta a velocidade da reação, o que o inibidor faz? Diminui. Você pode brincar de catalisador na sua casa. Você pode pegar um papel, um jornal e embrulhar as bananas ou as frutas para que elas amadureçam mais rápido. Sabe por quê? Porque elas liberam uma substância chamada de eteno. É uma substância orgânica. E essa substância provoca o aumento da velocidade da reação química que acontece de amadurecimento. Então, é por isso que uma banana do cacho, quando madura, as outras vão amadurecendo a partir daquela. Por quê? Porque aquela que já começou a amadurecer já começou a liberar aquela substância tênue e vai liberando e em cadeia vai amadurecendo as outras. Se você fecha esse recipiente com um jornal, por exemplo, você vai poder conter essa substância, fazer com que esse gás fique somente lá dentro do seu pacote, amadurecendo mais rapidamente. Tem aqui um resuminho dos fatores que influenciam na velocidade da reação.
A temperatura, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade da reação. Superfície de contato, quanto maior for a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Não se esqueçam, tá? Velocidade é a mesma coisa que taxa de desenvolvimento médio. Concentração, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. E os catalisadores, com substâncias capazes de acelerar uma reação sem ser consumidas durante o processo. Eu encontrei esse esqueminha no Help Química e vocês podem encontrar vários outros esquemas e resumos na internet. Utilizem as redes sociais para poder buscar conhecimento. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. É da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Leia o texto a seguir. Quando se leva uma esponja de aço à chama de um bico de gás, a velocidade da reação de oxidação é tão grande que incendeia o material. O mesmo não ocorre ao se levar uma lâmina de aço à chama. Nessas experiências, o fator que determina a diferença dessas velocidades é: todo mundo já queimou um bombril. Fala que não. Então, a primeira coisa, ao ler um exercício, é ilustrar, gente. Fechar o olho, lembrar e tentar ilustrar na sua mente aquilo que está acontecendo. O que muda? Os dois materiais não são de aço. O que muda de um para o outro? É a pressão? É o catalisador? Não tem catalisador aí. É o estado físico? Os dois não são sólidos? Então não. A concentração é a superfície de contato, turma. O bombril, a palha de aço, não tem mais superfície de contato? O fogo entra, pega nele ali, vá! Agora, você bota fogo numa lâmina dessa aí, ela vai pegar fogo desse jeito? Não vai. Então, qual que é a diferença? Superfície de contato, matou, fechou. Exercício número 4. É um exercício da PUC de Campinas, do ano de 2015. Para diminuir a poluição atmosférica, muitos carros utilizam conversores catalíticos, que são dispositivos como colmeias, contendo catalisadores apropriados e por onde fluem os gases produzidos na combustão. Ocorrem reações complexas com transformações de substâncias tóxicas em não tóxicas, como essas representadas abaixo. Das seguintes afirmações acerca dessas reações, pode-se afirmar que somente. Quais delas estão corretas? Lembra do que eu falei para vocês agorinha? Primeira coisa, vamos ilustrar. O que é um catalisador? Vamos lembrar? Lá, fica lá no escapamento do carro. E qual que é a função? Vamos voltar e vamos ler aqui. É transformar os gases, substâncias tóxicas em não tóxicas. Então ajuda o meio ambiente. E aqui do lado tem a imagem de um catalisador, se vocês quiserem estudar mais um pouquinho. Vamos avaliar as afirmações para ver quais estão corretas. Olha só, afirmação número 1. São todas de catálise heterogênea? Sim. Por quê? Porque a natureza das substâncias que estão sendo transformadas em tóxicas ou não tóxicas não são gases. E qual que é a natureza do catalisador? Não é sólida? Então quer dizer que tem estados físicos diferentes. Então sim, são de catálise heterogênea. Número 2. Os catalisadores são consumidos nas reações? Não. Número 3. Os catalisadores aumentam a superfície de contato entre os reagentes? Não, não é uma função dos catalisadores. Número 4. Baixas temperaturas provavelmente aumentam a eficácia dos conversores catalíticos? Não. Nós vimos que o aumento da temperatura aumenta também a velocidade das reações. Nós podemos afirmar que somente a afirmação número 1 está correta. Lembra daquelas perguntas que eu fiz para vocês no início? Eu trouxe aqui uma pesquisazinha, tá? Então, para aí um pouquinho o vídeo, tira o print, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês e não se esqueçam, se dediquem. Conhecimento é poder.